últimos dias acabou rolando muita coisa entre o Brasil e a União Europeia. Bastante coisa aí, desde um acordo que se estava se esperando há bastante tempo e até o fim desse próprio acordo. Pois é, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que aconteceu entre a relação do Mercosul com a União Europeia, tá? Eu sei que eu demorei um pouco para trazer sobre esse tema, mas eu achei essencial que eu fizesse aí sobre esse assunto para vocês, porque é um assunto muito importante que a gente precisa ficar bem atento às situações, né? Então eu falei, vou trazer esse tema para vocês e explicar certinho o que está acontecendo, tá? Bem, para quem não sabe, a Ursula, que é a presidente da Comissão da União Europeia, estava aqui no Brasil para fazer umas relações aí com o Lula. E não somente com o Lula, também ia passar por outros países fora o Brasil, como a Argentina e o Chile seriam também o alvo aí dela para uma negociação diplomática entre o Mercosul, entre aspas, podemos falar assim, e até a própria União Europeia, e ali até mesmo para o México, tá? Para fazer outros tipos de ligações aí com a América Latina, praticamente porque ela disse que era importante e que precisaria bastante da América Latina na relação aí da União Europeia, tá? Então ela veio aqui marcar esses assuntos principalmente para conversar com o Brasil, tá? Mas por que ela queria focar com o Brasil? Sabemos que o Brasil é um dos países assim, mais importantes, podemos dizer, do Mercosul, que era real ponto que ela queria vir para conversar com o Lula, mas para despistar que era só esse interesse assim, econômico, ela também jogou que iria vir por outro motivo também diplomático e tratar sobre questões até mesmo na Amazônia, tá? Então ela jogou outros assuntos falando que ia estar aí envolvendo com o Brasil, principalmente para fazer aí a paz da Ucrânia e da Rússia, tá? Mas não era o intuito realmente. Porém, assim, não era realmente o intuito real dela falar sobre a ligação aí da Ucrânia e da Rússia, ou até mesmo as relações aí do Brasil em relação à Amazônia, tá? Ela queria mais tratar sobre aí a relação do Mercosul com a União Europeia. Tá, veio aqui, fez esse acordo, deu tudo certo, o Lula disse que estava participando do acordo, que o acordo estava viável na hora. Porém, fez um protesto então dos membros que estavam lá participando da União Europeia, os países que não queriam que o Brasil tivesse essa relação tanto, ou seja, relação mais ou menos do Mercosul com a União Europeia, seria extremamente não viáveis para eles. Tivemos manifestação até da própria Alemanha, mas principalmente o que mais podemos dizer assim, que afetou grave foi a própria manifestação do parlamento francês, tá? Para quem não sabe, para poder ter esse acordo diplomático entre a União Europeia e o Mercosul, precisa sim da aprovação dos parlamentos dos países que fazem parte da União Europeia. Então o parlamento francês foi lá, fez aí sua reunião, tivemos muito mais votos de pessoas que não queriam que o Brasil tivesse essa ligação, de pessoas que queriam que o Brasil tivesse essa ligação aí com a própria União Europeia. Principalmente a fonte que eles falaram seria que geraria problemas aí na agropecuária. A gente sabe que o Brasil é grande e forte aí na agropecuária e a França também tem uma grande quantidade de produção de agropecuária, tá? Mas assim, se tivéssemos, vamos falar assim, de acordo com os próprios parlamentares, que se o Brasil exportasse esses produtos para a França, iria acabar desvalorizando os pequenos produtores franceses. Então eles jogaram essa desculpa, gerando uma polêmica aí, porque não queriam e que acabaria dando um déficit aí, gerando inflação na economia. A grande questão é que se o Brasil vendesse esses produtos para a França, poderia dar mais oportunidade de produto barato, tá? Então, mais produtos circulando no mercado. Então, às vezes poderia ser bom ou às vezes não poderia ser bom. Mas, na verdade, podemos falar assim, para uma parcela da população poderia sim ser bom e para outra não seria nem um pouco bom o Brasil participar. A relação é que não quiseram aí, né, que o Brasil participasse e, de qualquer forma, mesmo se o Brasil quisesse, se a Ursula quisesse, não ia rolar porque os países não apoiaram, tá? Então o Lula fez uma jogada até boa, né? Depois dele perceber que os países não queriam muito ele lá, ele pegou e falou assim, tá bom, olha, eu não gostei das ideias da reunião, achei um pouco que o Brasil ia sair perdendo nessa e decidi que eu não quero esse acordo com a União Europeia.
Então, resumindo, ele meio que contornou a situação, deixando como se o Brasil não quisesse participar da União Europeia, não quisesse ter essas ligações. E ao invés da União Europeia não quisesse falar com o Brasil, tá? Então foi mais ou menos esse sentido que rolou essa reunião. Pode ser bom? Sim, dependendo do que aconteça, né? A relação entre a União Europeia e o Mercosul poderia ter várias vantagens para o Brasil, mas também, assim, o Brasil tem grandes outros produtores, grandes outras pessoas que compram aí, né, praticamente do Brasil, outros países, como a China, como até propriamente os Estados Unidos e a Argentina. Então, eles não fazem parte da União Europeia, tá? Então, resumindo, o Brasil tem outros meios de ganhar, então ele não saiu tão perdendo assim com essa ligação aí da União Europeia, tá? O vídeo foi esse, gente, não tem mais o que eu falar aqui, foi tipo assim, isso que aconteceu, foi de 8 a 80, praticamente questão de dias a relação do Brasil com a União Europeia, tá? Mas eu quero saber de você, o que você acha mais viável? Ter relações com a China, com os Estados Unidos e com a Argentina ou com a União Europeia? Qual seria mais viável dos dois? E o que você achou da ideia de Lula aí de contornar, falando que não, o Brasil que não queria a ideia? Coloca nos comentários e logo logo a gente tá de volta aqui.